Boa noite para todos. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja conosco. Agradecemos a oportunidade de estarmos retornando a essa casa, né, onde somos recebidos com muito carinho. Esse tema, as potências do Espírito. Nós recebemos na casa que nós frequentamos uma incumbência de um amigo espiritual, o Joseph Kleber, diretamente dele, que fizéssemos uma pesquisa sobre as potências do Espírito e fizéssemos um seminário. Então nós fomos buscando em diversas obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nas obras do André Luiz, no Emmanuel, no próprio Leon Denis, nas obras do Joseph Kleber, tudo que nós encontrávamos sobre as potências do Espírito, principalmente o pensamento e a vontade. E, para surpresa nossa, é um material muito extenso e que ficamos 1 mês e meio em todas as nossas reuniões tratando desse tema. Com o objetivo principal, qual que é? Aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a proposta é apresentar para vocês as potências, dando ênfase ao pensamento e à vontade. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje, é a nossa proposta, pensando de forma diferente, acionando de forma diferente a nossa vontade. Nós, como espíritos, não temos ainda consciência do que nós somos capazes de fazer. A gente desenvolve muito pouco o potencial, principalmente em relação à questão da saúde. E levamos muito mais para o nosso adoecimento, é uma questão de opção nossa. Eu gostaria de deixá-los muito à vontade, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, fiquem realmente à vontade, tá? Eu gostaria de trocar algumas ideias aqui com vocês. Nós fomos buscar nesse livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, principalmente no capítulo 20, as potências do Espírito, e ele deixa claro que são 4: pensamento, sentimento, vontade, livre-arbítrio. Qual é a mais forte? É a vontade. Sem a vontade, nós não saímos do lugar, não é? E quando a gente fala de potência, eu queria fazer uma analogia com duas questões, duas coisas muito conhecidas. Principalmente, por exemplo, a lâmpada. Quando a gente fala que uma lâmpada tem 40 watts, ou 60 watts, ou 100 watts, a gente está referindo a quê? A capacidade de iluminação. Não é isso? 25 watts. Não é? Quanto maior a potência, maior a capacidade que ela tem. Tá. E a lâmpada sozinha, ela funciona, ela atende à finalidade dela, isoladamente? Não. Ela precisa ser alimentada, ela precisa de energia, não é? Muito bem. Qual que é a energia da lâmpada? Elétrica. A luz é elétrica, é a energia, né? Corrente alternada ou corrente contínua. Tá claro até aqui. Então, quanto maior a potência, maior a capacidade de iluminar. Vou fazer uma outra analogia com o carro. O carro, nós temos aí o carro Mille, né? 1.400, 1.500 cilindradas, 2.000, 4.000, 5.000, é a potência. É a capacidade que esse carro tem de imprimir uma certa velocidade numa questão de tempo. Por exemplo, 0 a 100 km em tantos segundos, por exemplo. Ou subir uma rampa, ou fazer uma ultrapassagem. Qual é o combustível do carro? Pode ser gasolina, álcool, né? Gás ou óleo diesel, dependendo do carro. Não é isso? E aí eu pergunto para vocês, aqui estão as potências do Espírito. Pensamento, sentimento, vontade e livre-arbítrio. Qual é o combustível do Espírito? Quais são os combustíveis do Espírito?
fé e a esperança. Então, a fé nos proporciona esse movimento. É a nossa energia. Mas nós estamos falando do ponto de vista moral. Nós vamos ver a questão energética, questão física daqui a pouco. Até aqui tudo bem? Viram a questão da potência e fazendo uma analogia aí com a lâmpada, as lâmpadas, né? Ou o automóvel. Então, as potências do Espírito estão aqui. A energia seria a fé e a esperança. Comparado aí com gás, gasolina, álcool, né? E diesel. Muito bem. Utilizando o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele tem uma frase que fala: o pensamento é força eletromagnética. Estão vendo aqui uma pessoa emitindo energias por todos os lados e o seu pensamento? Então, se é uma força eletromagnética, e a gente sabe que no universo nós temos 3 elementos, inclusive a matéria, não é isso? Essa matéria é magnetizável. Então, através do pensamento, eu consigo alterar as propriedades desse fluido, que é o fluido universal. E a partir do momento que eu pensei, que nós pensamos alguma coisa, esse pensamento ele já não mais nos pertence e ele atinge uma velocidade muito grande. Nós vamos falar sobre isso também. E existe uma questão de sintonia entre aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está transmitindo, e aquilo que a gente está recebendo. Então temos que tomar muito cuidado com relação aos nossos pensamentos. E quando o Evangelho fala orai e vigiai, tem tudo a ver com essa questão do nosso pensamento. O que eu estou pensando? Que tipo de pensamento eu ando alimentando? A mente humana, agora, nesse livro aqui do Emmanuel, Pensamento e Vida, nós utilizamos muito, tá? A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os. Então, o tempo inteiro nós estamos interagindo com o universo. Não estou exagerando, não. É o universo mesmo. Porque, ao pensar, nós conseguimos atingir distâncias inimagináveis num tempo extremamente curto, né? Com o universo. Então, emitimos raios e também estamos assimilando esses raios. A mente desempenha papel fundamental em relação à saúde. Vocês acreditam nisso? Aquela pessoa com pensamento negativo, cultivando um sentimento de ódio, de rancor durante muito tempo, ela vai acabar o quê? Adoecendo, né? A onda de pensamento através do cérebro controla os fenômenos degenerativos ou curativos e o sistema imunológico. Então, como é que eu posso, através do meu pensamento, ter mais saúde ou não? É uma questão de escolha, de livre-arbítrio, uma opção nossa. E eu comecei esse nosso estudo aqui falando, né, que eu posso escolher. E às vezes a gente não utiliza adequadamente esse potencial que nós temos, que foi colocado, né, à nossa disposição. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Ou seja, estou influenciando e sendo influenciado. Imaginem uma televisão colocada aqui, eu vou captar um determinado canal que estiver sintonizado. O outros, para ela, não, praticamente não existe. Hoje é muito fácil a gente falar sobre isso, porque imaginem o seguinte, só de celulares nós temos 4
operadoras, não é isso? Eu posso ter 4 celulares, os 4 funcionando de forma independente. Eu posso colocar uma televisão aqui, posso colocar um rádio com uma boa antena, vou captar centenas de estações aí pelo mundo e uma não vai interferir na outra. Por quê? Estão ocupando o mesmo espaço, porque estão com frequências diferentes. Eu trabalhei em telecomunicações muitos anos e numa fibra ótica do diâmetro de um fio de cabelo, naquela época, né, eu aposentei já tem alguns anos, era possível transmitir 10.000 canais de voz na dimensão, na espessura de um fio de cabelo, a fibra ótica. Então, é uma coisa que... 10.000 ligações simultâneas, sem que uma interferisse na outra. Por que que a gente não pode ter uma outra civilização convivendo com a gente aqui agora, no outro padrão vibratório? O que que acontece com os nossos irmãos que estão desencarnados? Se a gente for olhar e analisar, né, e estudar a física quântica, ela explica isso com muita clareza. São aqueles saltos quânticos, não é? Então você está ocupando o mesmo espaço, no mesmo tempo, só que em frequências diferentes. Vamos lá. Formas pensamento. Já ouviram falar de formas pensamento? Vamos estudar um pouquinho? Agora nós estamos usando outro livro do André Luiz agora, que chama Mecanismos da Mediunidade. É um livro que deve ser estudado profundamente, apesar de para algumas pessoas ser um pouquinho difícil, um pouco árido, porque ele entra muito na parte de eletricidade, mas tem muitos conhecimentos lá. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Ideia essa que, para logo, se corporifica, com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos os que pensam como pensamos. Palavra do André Luiz. Então, o que eu penso? Qual a companhia espiritual que eu gostaria de ter? Escolha nossa. Então, se eu estou com sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de tristeza, eu vou estar sintonizando com irmãos encarnados e desencarnados nessa mesma faixa vibratória. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas figurinhas para vocês, que isso vai ficar muito claro. Ao passo que se eu sou uma pessoa sempre alegre, feliz, de bem com a vida, não é? Estou na prática do bem, que tipo de sintonia eu vou estar atraindo? Estão percebendo que é uma questão de escolha? É essa a nossa proposta, viu, gente? Deixar isso aqui de forma muito clara, buscando diversos autores, tá? Vocês vão ver que as ideias são as mesmas, só ditas de forma diferente, para a gente mudar a nossa forma de pensar. Olha só que interessante. A ideia é essa que para logo se corporifica. Então nós sabemos que as nossas sinapses no cérebro, né, as ligações neuronais, elas buscam hemisférios. É pena que eu tenho até um filme sobre isso, não sei se vai dar tempo, mas nós buscamos hemisférios no nosso cérebro que criam ramificações fortíssimas em função daquilo que a gente insiste em sustentar. E muitas vezes não é fácil a gente cortar essas ligações neuronais. É realmente uma mudança de vida. Uma pessoa que de repente é muito pessimista, não é? Para ela mudar, não é uma coisa muito fácil, exige muita vigilância para isso.
Todos somos envolvidos, agora esse livro de novo do Emmanuel, tá? Pensamento e Vida. Todos somos envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Então o Emmanuel está falando a mesma coisa que o André Luiz disse, né, na tela anterior, só com outras palavras de forma um pouco mais resumida. Tá? Quando com raiva, irritados, agressivos e ásperos para com os outros, criamos energias semelhantes que nos afetam. Então, olha a questão da violência, da grosseria, né? Da irritação, da raiva. É o mesmo padrão vibratório, vão estar atraindo isso. Quando amigáveis, compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos frequentemente a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Mais uma vez, a escolha é nossa. O que a gente quer? Eu posso escolher uma ou outra, né? A prática do bem pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere em nosso corpo, atraindo em nosso favor o amparo, a luz e o apoio do mais alto. Então, além de mudar a questão biológica, aliás, a gente procurou fazer nesse seminário o seguinte, né? Sempre que eu tinha, por exemplo, a Irmance, a Joana de Ângeles, né? Tudo sobre pensamento e vontade, nós pedimos uma psicóloga para fazer a palestra. No caso do Joseph Gleber e do André Luiz, que são médicos, né? Pedimos uma médica, no caso foi a Gisele, para fazer a palestra para a gente. Estão entendendo? Então, nós procuramos, né, pessoas da área para estarem falando sobre ou a medicina, ou a psicologia, etc, etc. Então, o que significa isso aqui? Eu posso modificar o meu destino? Às vezes eu tenho uma falha lá no meu DNA, alguma doença que iria aflorar lá pelos seus 55, 60, 65 anos, está lá latente. Dependendo do tipo de vida que eu estiver levando, essa doença vai aflorar com 30, 35 anos. Ou não vai aflorar. Pode ficar lá e o nosso organismo está modificando essa alteração do nosso DNA, por exemplo. Não é? A escolha é nossa. Aqui a gente fala o amparo, a luz e apoio do mais alto. Por que um bom espírito se interessaria por mim? Eles têm muita coisa importante para fazer. Eles não perdem tempo. Não é? Por que essas energias estariam próximas a uma determinada pessoa? É uma questão de estar numa determinada tarefa, executando alguma coisa, e aí sim estaremos sendo apoiados. Olha o que o Chico Xavier falou. Toda vez que a justiça divina nos procura para acertos de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Alguém conhecia essa frase? Não? Ninguém? O que significa essa frase, hein? Ela é muito clara, né? A lei não foi feita para punir ninguém, e sim para educar. Então, quando ela encontra o aluno no caminho do bem, quando ela encontra o aluno, né, fazendo uma tarefa digna, ele pode ter a sua pena, entre aspas, atenuada ou suspensa por tempo indeterminado aqui. O que significa essa frase para a gente? Não é um alento?
Não é uma esperança? E o que o trabalho no bem nos modifica? Hoje mesmo eu estava fazendo um estudo lá no Hospital André Luiz sobre a questão da caridade, né? Fora da caridade não há salvação. E deixei claro, né, que nós podemos estar mudando o nosso futuro. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma outra frase dele. Eu acho que é a frase mais conhecida do Chico sobre essa questão do nosso destino. Então, ao estar trabalhando no bem, eu renovo as minhas energias, eu me sinto bem, eu me sinto útil, eu ocupo a cabeça, não fico pensando nos meus problemas, eu vejo que os meus problemas são ínfimos comparados com os outros, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a ação do pensamento, a atuação do meio sobre o nosso organismo. Nós sabemos que o universo, né, é composto de 3 elementos. E um desses elementos é exatamente a matéria. E sabemos que o nosso perispírito, ele tem uma parte bem materializada. Inclusive, essa matéria nós retiramos quando reencarnamos do planeta que nós estamos. Não é isso? Não é que está escrito lá? Então, será que o meio exerce alguma ação sobre o nosso organismo? O que vocês acham? Com certeza, né? Esse aqui, né, somos nós, estamos recebendo fluidos, energias, vibrações e pensamentos. E vamos metabolizando isso tudo. Então, todos esses fluidos, né, energias, vibrações, pensamentos, nós estamos captando isso, ou não, e metabolizando isso. E como é que isso, qual a consequência disso no nosso organismo? E no nosso perispírito? E no nosso duplo etérico? Né? No nosso corpo mental? Vamos ver. Se eu estou desequilibrado ou invigilante, eu vou captar o quê? As frequências mais baixas. E vou captar então essas energias ruins. Nossa, mas eu estava tão mal e agora estou cada hora pior. Eu estou assimilando isso. Não é? Eu estou aberto para receber esse tipo de energia. As boas, eu vou estar refratário a elas. É a mesma coisa de ligar uma televisão aqui, sintonizar no canal 2, eu não vou conseguir sintonizar o canal 12. Estão percebendo que é uma questão de sintonia? Sintonizei no canal 2, o canal 12 está fora. Não é? Esse desequilíbrio acontece muito também quando a gente está doente, né? Ah, sim. Com certeza. Vamos lá. Se eu estou equilibrado e em harmonia, eu vou, ao contrário, captar boas energias e as energias ruins não terão acesso. É como se fosse uma blindagem. Não é? Vocês estão percebendo que a gente está querendo colocar aqui algumas coisas de forma a estarmos utilizando no nosso dia a dia. Esse é o nosso objetivo. Esse quadro aqui, ele resume aquelas 2 telas anteriores. À esquerda, nós temos energias boas, atraio bons espíritos, isso me proporciona saúde e equilíbrio, a minha resistência imunológica fica mais alta, de repente vem aquela gripe e ela me causa um transtorno leve, não é? Não me joga na cama, meu organismo está forte, imunologicamente falando. Abre as portas do bem e do amor. Esse é o lado esquerdo aqui. No lado direito, energias ruins. Atraio irmãos com esse padrão vibratório, né? Os maus espíritos. Isso me traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Se a gente for utilizar a 4ª potência do espírito, qual que é mesmo?
livre-arbítrio. Eu penso, eu sinto, eu tenho vontade. Para que lado eu vou? Isso aqui é uma escolha nossa. Eu estou escolhendo a cada minuto, a cada segundo. Como é que eu estou, como é que eu quero receber essas energias? Porque tem pessoas que acordam, dão graças a Deus, né, por mais um dia, agradecem se está chovendo, se tem sol, se está frio, se está calor, e outras que reclamam o tempo inteiro. Será que a gente conhece alguém assim? Está de mal com a vida. E aí acaba adoecendo seriamente e fala, tá vendo? Não falei, não é? Só que isso aqui é uma escolha. E eu começo a cultivar isso aí através do pensamento. Olha o que o Chico disse. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Vocês concordam com essa frase dele? Não é isso? Olha o que o Confúcio, 551 anos antes de Cristo, disse. Examina bem os teus pensamentos, e se os vires puros, puro será também o teu coração. 500 anos antes de Cristo. Não é? Tem sentido essa frase? A pureza de coração. Não é? Agora nós vamos ver uma frase do Gandhi. Quanto mais puro for um coração, mais perto estará de Deus. Não é isso? Será que Jesus disse alguma coisa semelhante a isso? Hein? Eu estou tentando colocar aqui diversos autores, diversos pensamentos convergindo para a mesma coisa, hein? Não é? Ora a gente busca o Emmanuel, o André Luiz, não é? Vocês estão entendendo essa relação. Vamos ver Jesus então, o que ele disse? Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que é ver Deus? Não é? Pureza de coração. Como é que anda o nosso coração, hein? Amargurado, triste, ou agradecendo a Deus, né? Quem é que já teve a oportunidade de ler sobre Jó? Ninguém? Posso deixar um para casa aqui? Próxima vez que eu vier, eu vou perguntar isso ali. Vou cobrar. Quem é que se lembra daquela famosa frase, paciência de Jó? Vocês vão entender por quê. Não vou contar tudo, é claro, né? Mas nas adversidades ele sempre agradecia a Deus. Por quê? Aprendizado, ele estava sendo testado. E por falar em teste, que tipo de mundo que nós estamos encarnados mesmo? Expiações e provas. Então significa que nós estamos espiando muita coisa? Significa que nós estamos passando por provas? É mesmo? Com certeza. E o aluno, ele só passa numa prova se ele, naquele momento de dificuldade, ele conseguir superar, não é isso? E ele não pode reclamar da prova, faz parte. O planeta Terra também não é uma escola, não é? Não é uma oficina. Não é um hospital, estamos doentes, né? Não é isso? Não é um templo? Não é esse o nosso lar? Então, a cada prova devemos agradecer a Deus. E eu me lembro, nesse momento, né? Daquela passagem que Jesus acalmava uma tempestade. Vocês se lembram? O que consta no Evangelho? Ele entrou no barco com os discípulos e adormeceu, não foi? Hein? E aí? Que barco é esse, hein? Eles iam de uma margem para outra.
Que margem é essa? Que viagem é essa? O que vocês acham? Será que se eu pegar um navio transatlântico, sair do Rio de Janeiro e for em direção à Europa, Portugal, por exemplo, será que a minha expectativa seria só enfrentar mar calmo? É isso? Hein? Claro que não. Eu vou enfrentar tempestades, um mar bravo, muito vento, muita chuva. E aí? Será que essa travessia pode ser um processo reencarnatório? Não pode? E a hora que eu encontrar esse mar bravio, o que eu vou fazer? Jesus estava naquele barco e ele adormeceu. Por quê, hein? Qual foi o exemplo que ele deu naquele momento? Hein? Jesus adormeceu porque ele disse aos discípulos: agora é com vocês. Alguém já fez uma viagem aí em que o motorista dirige muito bem, a gente está do lado e a gente dorme? Por quê? Hein? E se eu não confiar naquele motorista? Cuidado, olha a curva, não ultrapassa, vai devagar, não é isso? Então, quando a gente dorme, além de estar cansado, é claro, né? A gente está demonstrando para aquele motorista que a gente confia nele. Então, Jesus, naquele momento, dormia. O que ele queria dizer? Eu não fui embora, não. Eu estou aqui, viu? Precisarem de mim, é só me chamar. Mas ele deixou a direção, ele deu o livre-arbítrio para quem estava comandando aquele barco. Perceberam a sutileza aí dessa passagem do Evangelho? E quando nós estivermos passando por uma tempestade e acharmos que formos sucumbir, é a palavra que tem lá no Evangelho, né? O que a gente faz? Vamos chamar Jesus, não é isso? E como é que a gente faz para chamá-lo? Através da oração, através do pensamento. A prece, meu Deus, me ajuda, Jesus me ajuda. Mas com a certeza de quê? Ele está perto. Ele está junto da gente. Está claro, então? E essa fé sustenta o meu pensamento, sustenta o meu sentimento, sustenta a minha vontade. Viram aí a analogia com o carro? Com a potência do Espírito? Né? Vão em frente. Vou falar um pouquinho agora sobre a vontade. Por que nós devemos estudar a vontade, hein, gente? Porque a vontade, segundo o próprio Leon Denis, é a maior potência do espírito. Eu posso pensar, posso sentir, de repente eu não faço nada se não tiver vontade. A gente conhece bem aquela parábola do bom samaritano, não é isso? Tinha lá uma pessoa que tinha sido assaltada, estava muito machucada, e de repente passa um sacerdote. Será que ele não conhecia a lei? Passou ao largo, não é? Depois passa um levita. O levita é exatamente o estudioso da lei. Também não foi tocado. E passa um samaritano, não é? E aí o que ele fez? Ele pensou, sentiu, teve vontade e usou o seu livre-arbítrio. Estão percebendo como é que essas potências do Espírito nos acionam para fazer ou não alguma coisa? Agora, uma parte que está lá na revista O Reformador, de janeiro de 99. Esse Reformador, acho que todos sabem, né? É uma revista da FEB, né? Dentre tantos atributos essenciais da alma humana, tais como livre-arbítrio, a consciência de si mesma, a inteligência, a racionalidade, as percepções, a vontade é, inquestionavelmente, um dos principais
atributos da alma humana. A vontade, entre todos esses aí, é um dos mais importantes. A doutrina espírita ensina também que a vontade do espírito se modifica à medida em que ele evolui, podendo apressar ou retardar o próprio progresso. Então a gente sabe, em relação à vontade, por exemplo, que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele trabalha. Não é? A ministra veneranda lá do nosso lar, por exemplo, quantos anos ela estava trabalhando. Então, essa questão da vontade, ela se modifica na medida que o espírito toma consciência de si mesmo e chega à conclusão que nós não temos mais tempo para perder. Aliás, o tempo é um tesouro que nós temos que trocá-lo por alguma coisa, não é? O Emmanuel tem uma frase muito interessante, que ele fala que é um tesouro que nós devemos trocar por alguma coisa. Ou pelo trabalho no bem, ou pelo queixume, ou pela preguiça, pela inércia. É uma alternativa nossa. Então, essa questão da vontade, ela vai mudando, ela vai se transformando proporcionalmente à evolução do espírito. A expressão da vontade varia de um indivíduo para outro, sendo manifestação da alma, revela-se de acordo com o seu grau de adiantamento. Então, aí a gente entra na questão da má vontade e da boa vontade. Porque também ter vontade de não fazer nada não deixa de ser uma vontade. Não é isso? Ou fazer alguma coisa errada é utilizar a vontade no sentido negativo. Então aí nós entramos com a questão da má vontade e da boa vontade. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, se eu quero ter harmonia, viver em paz, não é? Com a minha consciência tranquila, só acionando a vontade. É uma força que devemos estar utilizando bem. Agora, Joseph Gleber, no livro Medicina da Alma. A nossa realidade sideral é patente pela nossa própria existência moral e objetiva. E o equilíbrio interior, a que chamamos de estado saudável de existir, quem é que não quer isso? Estado saudável de existir, depende única e exclusivamente de nós mesmos, demandando a partir de cada um vontade e esforço para atingir tal condição. Esse equilíbrio interior, essa paz de consciência que todos nós buscamos, eu preciso exatamente, segundo o Joseph Gleber, acionar a vontade e o esforço, fazer esforço. Aliás, qual é o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho? Alguém sabe? Para ter sucesso, alguém já falou. Não vale não. A voz da lei aqui. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, gente, é no dicionário. Para ter sucesso é preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. E conforme o Emmanuel dizia, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Vou imaginar um alpinista, uma montanha muito elevada. Se ele não tiver muita vontade, ele não chega lá não. E desiste no meio do caminho. Qual a sensação dele ao estar voltando para casa? Frustração,
derrota, fracasso. E a nossa programação reencarnatória, hein? Como é que fica nessa história? Estávamos cheios de planos no plano espiritual, né? De repente, a gente chega aqui, devido à comodidade, uma dificuldade aqui, outra ali, e a gente vai acabando adiando as coisas, né? Muita gente fala assim, quando eu aposentar, será que vai chegar a aposentar mesmo? Em que condição? Né? Então, acionar a vontade para valer e com muito esforço. Agora, evolução em dois mundos, André Luiz. Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. É muito sério isso, não é? De qualquer forma, a gente vai estar suando aqui, viu, gente? Mas depende de que forma. Estão vendo aí como é que eu aciono a questão da vontade? Não é? Ou a boa vontade ou a má vontade. Agora, a escolha é nossa. Porque, dependendo do caminho que eu tomar, esse resgate aqui, efetivamente, ele vai acontecer. E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam debitados a compromissos de ontem. De ontem. É muito comum as pessoas falarem assim, né? Nossa, mas essa expiação está tão complicada, isso que eu estou passando agora deve-se a vidas passadas. Não é não, gente. No Evangelho segundo o Espiritismo está claro, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que a maior parte das dificuldades pelas quais nós enfrentamos hoje devem-se a questões que nós deixamos de fazer ou fizemos errado nessa encarnação mesmo. Dá uma olhada depois lá no Evangelho, lá no capítulo 5. Já está claro isso. Pouca coisa, muitas vezes nós estamos expiando, né, resgatando de vidas passadas. E é exatamente isso que o André Luiz está nos dizendo aqui na Evolução em Dois Mundos. Por quê? E agora ele coloca as questões ambíguas aqui, né? Porque com a prudência e a imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no exercício de quê aqui? Da nossa vontade, formamos novas causas refazendo o destino. Muito interessante, né? Então quer dizer que eu posso refazer o meu destino? Posso. Como é que fica a questão da fatalidade? Ela não existe. Não é? Eu posso modificar. A gente até sabe, né, que tem pessoas que têm o título, né, de completistas, chega no plano espiritual como completista. Vocês sabem o que significa isso? Cumpriu a sua missão, fez o que devia fazer e cumpriu o número de anos, né? Mas a maioria volta sem realizar o trabalho. E às vezes antes do tempo. Não é? Agora, aqueles que estão no caminho do bem, muitas vezes eles têm uma moratória, não tem? Não é? Quem sabe a gente pode estar entrando nesse processo também, não é? De repente era para desencarnar com tantos anos, a gente vai mais um pouco, aproveitando bem essa encarnação, não seria muito bom? Não é? Então está na hora de fazer isso, é exatamente isso que o André Luiz quer dizer, né? Melhoramos ou agravamos a nossa situação, reconhecendo que todo dia no exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o nosso destino. Essa seguramente é a frase mais conhecida do Chico. Eu acho que todo mundo conhece aqui, não é? Será que ela quer dizer a mesma coisa que o André Luiz disse? Hein? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim.
E é interessante que muitas vezes a gente faz um estudo desse tipo aqui para os dependentes químicos, né? E eles falam, nossa, mas até ontem, esquece. O importante é agora, é daqui para frente. O que eu posso fazer, não é? Agora para frente. Eu posso fazer agora um novo fim, eu posso alterar. Não é exatamente isso com o André Luiz? Usando o quê? A nossa vontade. Estão percebendo que as ideias são convergentes, nos levando a acionar a nossa vontade efetivamente? Aí entra a questão da boa vontade ou da má vontade. Bem ou mal dirigida, a vontade gera alegrias ou arrependimentos. Incumbe a cada criatura, portanto, esforçar-se para se aproximar das virtudes, absolvê-las e cultivá-las, a fim de sentir a abençoada presença divina em sua vida. Ou seja, quanto mais nós nos aproximarmos da vontade do nosso Pai, não é isso? Menos iremos sofrer. E muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa inteligente. O que é efetivamente uma pessoa inteligente? É aquela que é muito desenvolvida intelectualmente? Não. É aquela que pratica a lei. A pessoa inteligente é aquela pessoa que pratica a lei. Se a gente for olhar o primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, lá está claro, né, que Jesus, na verdade, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo. Então, toda vez que eu agir desta forma, acionando a minha vontade, eu vou estar caminhando em aproximar, né, as minhas ações dessas virtudes, a fim de sentir a abençoada presença divina em nossa vida. Bem-aventurado aqueles que são puros de coração, pois verão a Deus. Agora, o Joseph Gleber. O que acontece é que muitos aprendem algumas técnicas realmente eficazes, mas não sabem educar a sua vontade para direcionar o potencial magnético que pretendem empregar e, nesse caso, desistem do tentame por falharem os resultados. Então, não sabemos efetivamente usar e educar a nossa vontade e muitas vezes somos tais como aquele alpinista que desiste no meio do caminho. E aí entra a questão da frustração. Olha que interessante esse livro, Dicionário da Alma. Ele tem páginas de diversos espíritos, né? Foi psicografado pelo Chico. A nossa boa vontade é credencial de auxílio mais amplo do céu, tanto quanto a nossa inércia espiritual representa fator de atraso ao socorro divino que, às vezes, por preguiça ou rebeldia, teimamos em não receber. Então depende da gente. O próprio André Luiz, depois de ter ficado 8 anos no umbral, não é? Ele falou com Clarence, mas só agora que vocês vieram me resgatar? Ele falou, foi agora que você usou da prece, ele acionou a vontade. Naquele momento ele queria sair de lá, arrependeu. Não é? Olha o padrão vibratório que ele se encontrava. Agora, nessa revista espírita, né, de janeiro de 1864, falando sobre médiuns curadores. A vontade, existindo no homem em diferentes graus de desenvolvimento, serviu em todas as épocas, seja para curar, seja para aliviar. Né?
é lamentável ser obrigado a constatar que ela foi também a fonte de muitos males, mas é uma das consequências do abuso que frequentemente o ser faz de seu livre-arbítrio. Então nós fomos buscar nessa revista espírita a combinação aí entre duas potências do espírito, a vontade e o livre-arbítrio. Então eu posso estar usando a vontade para curar e aliviar. Essa é uma página que fala sobre os médiuns curadores, tá? Ou então, utilizando o livre-arbítrio para causar muitos sofrimentos e muitas vezes resgates dolorosos para nós mesmos. O que a gente andou fazendo lá na época de Roma, nas cruzadas e ainda, irmãos, hoje em dia ainda estão fazendo, né? Aqui no Brasil mesmo e em outras partes do mundo. Estão construindo o futuro. Aliás, a irmã Cidufo, né, fala naquele livro Unidos pelo Amor, que a melhor forma de nós conhecermos o nosso futuro, qual que é, hein? Ajudar a construí-lo, não é? Aquilo que eu estiver plantando hoje, eu vou estar colhendo amanhã, não é a lei de causa e efeito? Aliás, não é isso que eles falam sobre o karma? Karma, na verdade, é ação. Toda ação gera uma consequência, né? A vontade dos maus está costumeiramente voltada para a inveja, a cobiça, a vaidade, para as más tendências, valendo notar, contudo, que não há seres votados permanentemente ao mal, como entendem algumas crenças, o que atentaria contra a justiça e a sabedoria das leis naturais. Está lá na revista Reformador também. O que é isso aqui? Um dia, mesmo aqueles irmãos que hoje se comprazem com o mal, não é? Vão entender que esse não é o caminho. Muitas vezes acionando aquela professora que infelizmente é extremamente eficiente, que se chama dor, pelo sofrimento. Não é uma escolha aí utilizando o livre-arbítrio, não é? Nós podemos escolher o que eu quero para o futuro. Um dia cansados de sofrer, não é isso? Se a gente for olhar aquelas questões lá do Livro dos Espíritos, de número 100 a 113, a gente vai ver a escala espírita ali. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. É a única fatalidade que existe aí, não é? Agora, o tempo que nós vamos gastar, isso vai depender de cada um, do esforço próprio e da utilização das potências do espírito, principalmente a vontade. A vontade é o atributo que Deus nos oferece para alavancar o nosso progresso. Vocês concordam com isso? Existe esforço. É domar aquele homem velho que eu sou, egoísta, vaidoso, orgulhoso, preguiçoso, etc, etc, não é? É domar esse homem velho, é transformá-lo, só com o uso da vontade. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Começa a observar os pensamentos. Como é que eles dispersam, sem controle. Cada hora a gente está pensando uma coisa, não é? É pela vontade que dirigimos nosso pensamento para um alvo determinado. Uma coisa boa, através da prece, não é? Da meditação, trabalho no bem, uma boa leitura. À medida que o pensamento ganha uma nova velocidade na sua dinâmica criadora, busca na vontade
os estímulos maiores que vão acionar os liames do livre-arbítrio, que define para o espírito o ato de querer. Querer. Então, se a gente for buscar lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 38, né? Jesus pergunta para aqueles 2 discípulos de João que estavam seguindo-o: que buscais? Não é isso? Que buscais? Na verdade, o que nós estamos buscando nesse processo evolutivo? Se Jesus perguntasse para a gente: o que você está buscando? O que você busca? Agora, buscar é diferente de procurar, não é? Quando eu busco, eu sei o que eu quero, aonde está, a hora que eu quero e como é que eu vou buscar. Vou buscar aquele livro ali. Agora eu vou procurar o livro. Não sei, estou perdido. Então, buscar é muito mais forte. É exatamente essa questão aqui do querer. O que eu quero? Evoluir mais rápido ou não? Ou eu vou continuar perdendo tempo como eu fiz em muitas encarnações aí no passado? É o que o próprio Emmanuel fala, né? Gastando corpos. Né? O Emmanuel fala, inclusive, que muitas vezes nós voltamos quase que pela mesma porta que nós entramos aqui. É triste, né? Ou seja, evoluímos muito pouco. Depende da gente. Esse esforço, né? Então, o pensamento, a vontade, livre-arbítrio e o nosso querer. Querer fazer algo no bem. É diferente de usar a má vontade, né? Questão 117 do Livro dos Espíritos. André, me ajuda a ler aqui, senão eu não sei se vai atrapalhar a gravação. Acho que vai, né? Pode deixar, pode deixar. Então, gente, só um minutinho. Dá licença. Livro dos Espíritos, questão 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Não é? Nós sabemos, até pelo próprio Livro dos Espíritos, que um dia nós vamos chegar a ser espíritos puros. E a resposta que os espíritos deram a Kardec: certamente, eles alcançam mais ou menos rápido, conforme, olha o desejo aqui, a vontade, que tem de alcançá-la, e a submissão, que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Não é isso? Então, vou imaginar 2 alunos que vão começar o ano. Um fala assim: eu vou levar a sério, vou fazer o para casa, vou assistir todas as aulas, vou respeitar meus colegas, os professores. Não é? E o outro fala assim: eu vou matar a aula, estou aqui para brincar, só vem para merendar mesmo, vou brigar com a professora. O que vocês acham que vai acontecer no final do ano? É claro, não é? E vai reclamar de quem? Aí haverá choro e ranger de dentes. O que é isso? É ver os colegas passando e eu vou ficando para trás. Será que o planeta Terra, essa reencarnação, não é também uma sala de aula? Onde as mensagens estão aí para todos, não é isso? Estão até em português, vocês acreditam? Não é? Não está mais em latim, né? E estão disponíveis. E aí? Então basta fazer o quê? Primeiro conhecer, depois entender. E a terceira etapa, a mais importante, praticar. Não é isso? Conheci, entendi. Vamos imaginar a autoescola, né? Do manual do carro, as leis e tudo. E aí? Conheci, entendi, agora se eu não fizer as aulas práticas lá na rua, não é? Não vai dar certo. Então a prática. O que a reencarnação é? Não é a prática? Hein? As provas?
Vamos lá. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Olha a potência do espírito aí. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Também isso aqui é dito na questão 115. Fomos criados simples e ignorantes, não é isso? Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, nesse seminário, a gente procurou buscar muita coisa que tinha lá no Evangelho, Livro dos Espíritos e tudo, né? Diversas obras e tentar colocá-las de uma forma mais didática. Estão percebendo aí a questão da vontade, do livre-arbítrio, da opção nossa? Questão 257. Os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades, não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? É mais fácil, né? Falar que Deus não gosta de mim, que me abandonou. É mais fácil culpar os outros, né? Mas se a gente for olhar para valer, a gente vai ver que, devido às nossas paixões, muitas vezes, aos desregramentos nessa encarnação mesmo, aí nós iremos encontrar a causa do nosso sofrimento, né? Essa aqui é a questão chave do nosso estudo. Aliás, o Joseph recomendou que ela fosse tratada em todas as apresentações, foram muitas, não é? É a questão 919, que eu acho que a gente devia saber de cor e sorteado, né? O que consta nela. E o Kardec perguntou, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos deram uma resposta que, para mim, é extremamente intrigante. E eu vou compartilhar com vocês. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E sabe o que me intriga nessa resposta aqui? Porque se os espíritos tivessem colocado assim, sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes, não é? Gente, o que é muito insignificante? Não é? Eu fico intrigado com isso, muito insignificantes. Ou seja, o que falta muitas vezes para a gente é a vontade, é fazer esses esforços aqui para domar esse homem velho, repito, que sou eu, egoísta, vaidoso, orgulhoso, preguiçoso. Falta é vontade da gente, porque o nosso inimigo não está lá fora, não. São essas mazelas que eu estou trazendo aqui de vidas passadas. Agora alguém pode falar assim, mas por quê? Porque muitas vezes algumas dessas características foram necessárias ao ser numa época. Imagina o homem das cavernas, se for democrático, se for, né? O que ia acontecer com ele, gente? Não é? Às vezes até por uma questão de sobrevivência. Tinha que defender isso, a caverna, a sua prole. Mas hoje os tempos são outros.
Então, imaginem um diamante lá na lavra e ele vai sendo lapidado, não é isso? E o que consiste a lapidação? A retirada daquelas partes que não servem mais. Bem que hoje a gente aproveita tudo, né, gente? Mas para aquele diamante em si que está sendo lapidado, retirando aquelas partes, né, que não são bonitas, ele vai ficar maravilhoso. Esse é o Espírito. E a cada reencarnação a gente vai sendo lapidado. E se eu suportar um pouco mais, a gente pode sair melhor, não é isso? É na vida íntima, no despertar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, é que está o potencial da felicidade, que a gente tanto busca. Mas, questão 919 do Livro dos Espíritos. Há poucos homens que se conhecem, que sabem explorar as jazidas que encerram seus tesouros inestimáveis. E aí entra uma questão importante. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. E a gente colocou essa figura aqui no início da nossa apresentação, não sei se vocês se lembram, é a chave do nosso progresso. Conheça-te a ti mesmo, dizia Sócrates na questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu me conheço? Nós nos conhecemos? E quando alguém fala uma coisa que não me agrada, qual que é a minha reação? Eu fico com raiva, não é? Uma vez chegaram para Sócrates, falaram com ele assim: Sócrates, estão falando de mim. Ele falou assim: é mentira? É. Então não importe. É verdade? É. Então não ligue. É verdade, não é? Aproveite e mude. Certo? Porque a reforma íntima ela só vai acontecer mediante o conhecimento de nós mesmos. Então, eu preciso me conhecer e muitas vezes eu me conheço através do outro. Principalmente o desafeto, não é? Ele me mostra muita coisa. Não usei a palavra inimigo não, hein? Perceberam? Principalmente o desafeto. E aí eu fico com raiva. Porque o narciso não pode ser contrariado, não é isso? Sou eu. Não é? Eu devia dar um presente para alguém que me diga a verdade. E eu fico com raiva. Então, sem esse conhecimento de si mesmo, não é possível fazer essa reforma. Eu só mudo a hora que eu chego à conclusão que eu preciso mudar. Eu me lembro de um exemplo, né? A gente viu uma rachadura na parede da nossa casa, na diagonal, e aí começa a trinca a aumentar. Eu fico olhando a trinca, já consigo colocar o dedo na trinca. Passa uns dias, já começo a assistir a novela da televisão da vizinha, né? Aí um dia essa casa cai na minha cabeça. Eu tive tempo de mudar, mas tive medo, me acomodei, né? Do livro Dicionário da Alma, essa aqui é uma página de Emmanuel. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina os aproveitará. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala assim: seja feita a vossa vontade, não é, Pai? E tem gente que reza assim: desde que seja a minha, né? Não é? Não é por aí. Seja feita a sua vontade. Precisamos amparar-nos uns aos outros para compreender a vontade de Deus e aplicá-la. Por mais que a ciência nos habilite a inteligência nas soluções dos problemas da evolução.
Então, sempre a vontade de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo. Não é? Nunca a nossa vontade. Só se ela for compatível com o que o Pai está nos pedindo. Olha uma mensagem aqui do Chico, né? Ama sempre, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. E essa frase serviu para um selo, né? No ano de 2010. Quando nós estivermos com a nossa fé abalada, com a nossa esperança, com a fé abalada, com a nossa esperança abalada, não é isso? Vamos acreditar, vamos lembrar de Jesus, que passou por tantas dificuldades, incompreensões, mas mesmo assim estava firme lá na sua missão. Era isso, gente, que eu queria trazer para vocês, viu? Sobre a questão do pensamento, sobre a vontade. Exige esforço. Temos que ficar muito vigilantes em relação àquilo que a gente está pensando, não é? E acionar bem a nossa vontade. Porque acionar a má vontade, isso eu faço muito. O problema é a boa vontade. Não é? Obrigado, viu, pela atenção de vocês.